falar de muitas coisas, mas começando pelas razões de por que se preservar a Serra do Curral, né? Porque muitas pessoas, principalmente no espectro da direita, falam que a esquerda ela é contra o progresso, né? E que é, preserva-se o meio ambiente a detrimento da economia. E, inclusive, alguns setores até da esquerda veem a preservação do meio ambiente com maus olhos, né? Porque enquanto o norte global, o primeiro mundo, já desmatou o que tinha o que eles tinham, né? A gente, quando a gente vai crescer, logo na nossa vez, a gente tem que preservar, né? Então, se você puder citar aí, contrapor, né, esse argumento de que preservar o meio ambiente é fazer um mal para a economia e, especificamente no caso da Serra do Curral, por que preservar a Serra do Curral é importante? Bom, vamos começar pela questão da Serra do Curral. Nós estamos falando de um marco geológico que deu nome à cidade de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte chama-se Belo Horizonte justamente porque nós temos a serra, que é essa muralha de nossa cidade. Então, se a gente tirar a Serra do Curral, como por exemplo o Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal, quer tirar o Pico Belo Horizonte da bandeira de Belo Horizonte, a cidade perde o seu sentido, até o sentido do nome. Né? O Arraial Curral del Rei foi escolhido como local para a nova capital, lá na época de Arão Reis, né, quando eles estavam fazendo, porque a Serra do Curral seria um provedor de água para a produção de alimentos para a capital que estava vindo. Sem contar que se tornou um grande atrativo turístico, espiritual, uma grande conexão. Não é à toa que foi eleita num plebiscito em Belo Horizonte como símbolo da cidade. Né? A Serra do Curral é o símbolo eleito pela população de Belo Horizonte como símbolo da cidade. Ali nós estamos falando numa região de transição de Mata Atlântica para Cerrado, com presença de onça. São inúmeros fatores. Tem, por exemplo, o Quilombo Manso, que é uma comunidade tradicional que temos aqui em Belo Horizonte, e tem a Serra do Curral. Inclusive, isso está na decisão lá do desembargador. Seria como se, para os católicos, o Vaticano do Quilombo Manso. Então, assim, é uma região de singular beleza, com espécies endêmicas, ou seja, que só existem lá, ameaçadas de extinção, cavernas e tantas outras questões. E essa falácia de que preservar e desenvolver são contraditórios, né? Eu digo que isso é uma falácia e vou trazer um dado. Depois a gente pode aprofundar, caso necessário. Mas nós temos duas coisas antagônicas, por exemplo, mineração e turismo. Né? Eu acho que ninguém faz turismo para ver cava de mineradora. Talvez um ou outro que queira estudar mineração e tal, mas a grande maioria busca fazer turismo em locais bonitos, em locais preservados, de grande exuberância, né? Só pegarmos os principais pontos turísticos brasileiros, como o Rio de Janeiro, Amazônia, Pantanal. E o turismo gera, no Brasil, 2 vezes o PIB e 8 vezes os empregos. Enquanto a mineração está em torno de 4% do PIB, o turismo gera 8% do PIB. Enquanto a mineração gera 1 milhão de empregos, o turismo gera 8 milhões de empregos. E quando a gente olha para esses dois números, tem um outro ponto muito legal. A mineração ela gosta de concentrar a riqueza, enquanto que o turismo vai diversificar a riqueza. Porque se você tem o dobro do PIB e 8 vezes mais empregos, quer dizer que o dinheiro está muito mais distribuído. E além disso, se não bastasse gerar um dinheiro mais abundante para mais gente, ainda por mais tempo. Mineração é riqueza de uma safra só. É quase que uma droga. É uma coisa que vem rápido e acaba rápido. Né? Você tem ali uma riqueza muito fácil, imediata, mas que ela vai se esvair, vai durar 15, 20, 30 anos, a reserva mineral se extingue, o buraco fica, a barragem está lá, os empregos acabam e aquele potencial turístico que existia naquela área, porque ainda tem essa perversa coincidência aí, né? Geralmente, onde se quer minerar são regiões de singular beleza e exuberância.
acabam. A gente pode pegar um exemplo que é o Pico de Itabirito, né, que é um marco geográfico do quadrilátero ferrífero, que hoje você não tem acesso, porque a Vale cupinizou todo o entorno do pico, você não consegue chegar lá. A Serra do Curral, que nós temos um parque, o Paredão da Serra do Curral, que se conecta ao Parque das Mangabeiras, ele está banguela, né? Ele está faltando um pedaço, por quê? Porque você só pode andar um pedacinho da serra, porque aqui do outro lado tem a cava da mina de Águas Claras, que a serra está caindo lá para dentro, e por motivo de segurança fecharam a trilha no alto da serra. Então, nós temos aí essa dicotomia, né? Enquanto o Brasil poderia estar investindo pesado no turismo, nós somos, segundo a ONU, o país que tem o maior potencial de turismo do planeta e muito pouco explorado. E para você ter um turismo adequado, você vai ter que avançar diversas cadeias de fornecimento. Você vai ter que ter uma estrada adequada, você vai ter que ter hotéis, você vai ter que ter restaurantes, você vai ter que ter guias, passagem aérea, ônibus e uma infinidade de outras coisas. Então, a gente pode caminhar para outras economias, né? E quando aí a gente pode fazer o recorte, vamos lá para a Amazônia, né? Hoje a turma acredita na floresta no chão. Você corta a madeira, trafica madeira, como fez aí o nosso ex-ministro de Meio Ambiente, né? Que tá, inclusive agora é réu por isso. Gera muita riqueza. Mas você acaba com aquele recurso. Né? E depois, por exemplo, a floresta amazônica, ela só é exuberante porque a floresta propicia isso. A própria floresta que gera a chuva, que gera o adubo, né, com a árvore que morre, e se você corta tudo, ali vira deserto, tanto que quando o pessoal põe pastagem na Amazônia, né, para criar gado e tal, passa-se um tempo, ele tem que avançar mais para dentro da floresta, porque aquele local onde que o gado dele estava ficou muito pobre, ficou uma área degradada que não cresce pasto, o gado não tem o que comer, ele tem que cortar mais para dentro e degradar outra área. Então a gente tem que caminhar para isso, é bioeconomia. Hoje você tem diversos outros campos de atuação, né? O mundo, nós estamos num cenário de emergência climática, vivendo a sexta extinção em massa. Nós somos a primeira geração a sentir os efeitos das mudanças climáticas e a última que pode freá-las. E nós temos aí uma oportunidade de negócio gigantesca nisso, com esse ativo gigantesco que a gente tem na Amazônia e tantas outras formas de recuperação que a gente tem no Brasil. Agora, se a gente for caminhar para botar nossa floresta no chão, para minerar tudo que a gente tiver, porque nós vamos ter que fazer uma transição energética, então a gente tem que pegar o lítio lá do Vale do Jequitinhonha e tal, nós mais uma vez vamos se relegar ao posto de neocolônia, porque você ainda criou um mecanismo tributário no Brasil que a mineração praticamente não paga imposto nenhum. Né? Nós temos lá a antiga Lei Candir, que ela isenta a cobrança de ICMS para exportações de produtos semi-industrializados. O que é um minério em pelota, um minério processado? É um produto semi-industrializado. E aí ele é exportado sem pagar nem imposto. E vai gerar emprego de qualidade lá na Índia, na China, no Japão, na Alemanha. Então, beleza, queremos minerar, mas vamos beneficiar aqui no Brasil, vamos produzir coisas. Então, a gente tem que pensar melhor esse modelo econômico e mesmo na questão, queremos minerar? Beleza, eu concordo, não dá para se falar, vamos acabar com a mineração. Não, mas a forma como se está indo, a grande flexibilização da legislação ambiental, a não punição dos crimes, né? Nós tivemos o maior crime trabalhista da história, que foi o crime da Vale em Brumadinho, que até hoje não temos ninguém preso, tirando as 272 vítimas que estão, né, que ficaram presas debaixo do minério da onda de lama, temos nenhum dono de mineradora, diretor, chefão lá preso. Então, não é que a gente é contra o desenvolvimento, muito pelo contrário. A gente é contra esse modelo de manter o Brasil como neocolônia. Se mineração gerasse tanta riqueza assim, Santa Bárbara,
que teve a primeira multinacional brasileira, que era para exportar ouro, seria a Dubai do Brasil. E eu não acho, né? Adoro Santa Bárbara, já estive lá várias vezes, mas acho que está longe de ser a Dubai brasileira. Beleza. E voltando